Estou aqui com o Leandro Bittar. Leandro, é sempre uma honra falar contigo, você que atende muito bem a Band News. Boa tarde, muito calor. O Oba hoje vai receber o seu público máximo para uma decisão. Como é que está o seu coração, o coração da diretoria, desse elenco para esse jogo tão especial? Boa tarde a todos os amigos da Band News aí. Antes de falar um pouquinho do jogo aí, queria aproveitar o espaço aqui para prestar nossa solidariedade aí pro presidente Adson, né? E desejar aí para ele todo conforto, né, nesse momento, né, que ele possa receber o nosso abraço aí nesse momento que a gente sabe que é muito difícil. Em relação ao jogo, a expectativa é muito boa. A gente teve uma semana muito boa, né, de preparação, semana cheia, e espero que a gente possa aí dar, né, para o nosso torcedor a alegria que ele merece, né, ter uma postura diferente num jogo que exige da gente aí muita concentração e muito ímpeto também, né, para que a gente possa conseguir a classificação, que é o que todos esperam. O torcedor aí confia na gente, a gente também tem essa expectativa e espero que os jogadores possam estar iluminados hoje de fazer um grande jogo. Ô Leandro, como é que tá os bastidores do Anésio Brasileiro Alvarenga, do CT Vila do Tigre? Como é que foi esse interior ao longo dessa semana? Foi de muita cobrança, foi de concentração? Como é que tá o clima mesmo do time para uma partida que vai decidir a vida do Vila nessa caminhada rumo ao bicampeonato? Cara, assim, a gente sabe que o último jogo foi muito ruim, né, muito abaixo, né, acho que não precisa ficar voltando nisso, acho que os próprios atletas têm consciência, né, tanto que no pós-jogo lá, eles mesmo, dentro do vestiário, já se cobraram em relação à postura, atitude, e o nosso papel foi poder, né, dar todo o suporte aí para a comissão, para o staff, para eles, para que eles tivessem tranquilidade nesse momento, né, pudessem corrigir aquilo que a comissão técnica, né, destacou como necessidade para que a gente tivesse uma outra postura nesse jogo, e espero que eles entrem com esse espírito, né, com um ímpeto diferente, como eu disse, para que a gente possa fazer um grande jogo e sair classificado. Você acha que faltou apenas na parte dessa questão da vontade, da postura, ou taticamente faltou alguma coisa naquele jogo? Cara, assim, a gente acompanha, né, o dia a dia, a gente sabe como é que são feitos os trabalhos, os treinamentos, né? A gente vê as dinâmicas que são pedidas aí pela comissão, e muitas vezes a postura dos atletas vai, né, ao contrário, né? Eles têm uma atitude dentro de campo que muitas vezes a tomada de decisão foge um pouco daquilo que foi trabalhado. Então isso tem consequências, né? Porque a gente sabe que o futebol hoje é muita estratégia, né, exige esse nível de concentração, e que a gente tem que saber executar da melhor maneira, né, jogo a jogo, a melhor estratégia que é definida pela comissão. Então, acho que parte muito disso, sabe? Eu acho que a postura dos atletas ali não diz muito com o que foi trabalhado durante a semana, e por isso do resultado. E, Leandro, no último jogo nós tivemos aquele episódio a respeito do pênalti não marcado em cima do Rafael Silva. Aconteceu alguma conversa nos bastidores com a Federação Goiana em relação àquele pênalti não marcado? E se a situação de arbitragem continua preocupando o Vila Nova nessa semifinal do Campeonato Goiano? Bom, Igor, eu acho que assim, a gente fez, né, o que a gente entende que tem que ser feito, né? Em relação a essas cobranças, a quem a gente deve, né, passar essa insatisfação, mostrar o nosso descontentamento, né? A gente, é lógico que a gente leva isso para a federação também, mostra, né, aquilo que a gente não concorda. Mas eu acho que, no geral, assim, a gente tem tido um clima muito, muito ruim, sabe? Eu acho que não é só do Vila. Eu acho que os outros clubes também precisam entender também. Acho que criou-se, o Hugo falou em circo, mas eu não vou nem citar esse termo, mas eu acho que está todo mundo muito precisando de terapia, falar a verdade para você, sabe? Eu acho que está passando um pouco do ponto. Algumas situações eu vejo como falhas, erros, né? A gente sabe que isso acontece, mas tem outras situações que não tem tido muito cabimento às reclamações, né? Eu acho que
algumas coisas a gente tem passado do ponto. Eu acho que isso também atrapalha muito o desempenho da arbitragem e o andamento do campeonato. O Wilton Pereira Sampaio é um nome que agrada a diretoria do Vila? Agrada, como a gente sempre deixou claro, né? Acho que o Wilton é uma unanimidade, é a nossa referência no quadro aqui, né, local, e um dos melhores árbitros do mundo, né? Acho que a gente tem que reconhecer isso, né, de que ele é, hoje, sem dúvida, o melhor árbitro que a gente tem, e eu acho que para o tamanho do jogo, né, pela importância da partida, foi bem escalado. E agora, continuando falando sobre esse assunto arbitragem, o Leandro, caso o Vila Nova passe, ou até mesmo se desclassifique, enfim, mas vocês têm voz ativa no futebol goiano, você é a favor, ou a diretoria do Vila, você está falando pela diretoria aqui, vocês são a favor de uma arbitragem de fora para apitar uma decisão aqui no nosso estado? Cara, eu, assim, sinceramente, eu não vejo problema em ser de fora ou ser os nossos aqui. Eu acho que, sim, precisa ter competência. Eu acho, como eu disse mais cedo para vocês, eu acho que tem muita coisa que está sendo colocada aí que é desproporcional. Essa questão né, principalmente dos rivais, de colocar como se o Vila Nova fosse favorecido, beneficiado de alguma maneira, isso acho que passou do ponto, sabe? Não faz sentido. Acontece um jogo num lance que o Vila não está envolvido e sempre vem o Vila Nova à tona, né? Parece que não dormem tranquilo, né? Sem pensar na gente, mas eu acho que é isso, sabe? Precisa também um pouquinho mais de maturidade e bom senso. Reclamar por reclamar, tem algumas situações aí que eu discordo, né? Até mesmo internamente aqui, a gente às vezes diverge, né, de alguns pontos de vista, né, em relação a um jogo, a uma situação de jogo ou outra, e é normal. Agora, a gente precisa evoluir, tá tentando sempre achar o melhor ponto, né, o melhor termo para que as coisas aconteçam dentro do campo, não fora de campo, como muitos têm colocado aí, achando que no microfone vão ganhar alguma coisa, e não é. O jogo é jogado aqui dentro. Humberto Louser segue tendo o total respaldo da diretoria do Vila. Lógico, a gente, como eu te disse, né, a gente acompanha muito o dia a dia dele, o trabalho dele, né, tem acompanhado aí todo o esforço que ele tem feito para poder ter sempre o melhor 11 dentro de campo. Muitas vezes a gente teve os problemas das lesões, e isso principalmente no clássico na Serrinha, né, a gente teve outros jogos aí, aquele contra o Anápolis também, que a gente sofreu um pouquinho, e a gente tem trabalhado para melhorar e dar sempre para ele os melhores jogadores aí em condição de estar atuando. E Leandro, né? Tô com o Humberto Louser na cabeça após essa pergunta. Ô, Leandro, claro que vocês estão focados nessa decisão, mas esse assunto está sendo muito falado nas redes sociais, o torcedor espera bastante a chegada de um novo goleiro. Qual que é a situação? Elton Leite, Diogo Silva, como é que está essa busca, essa procura e essa conversa por um novo camisa 1? É lógico que a gente vai, né, tá tendo essa dificuldade agora de buscar esse atleta. Nós acabamos sofrendo essa perda do Ayrton aí, né, e a gente precisa repor, porque é uma posição que a gente tem essa carência, e estamos com um prazo muito curto, né? A gente tem até o dia 3 para incluir, para poder inscrever, né? Então fica essa situação. Em relação a Elton Leite, a Diogo, essas coisas não passa também de especulações, é lógico que são nomes que estão aí, estão à disposição, a gente vai procurar entender a situação de um ou outro aí, e acaba parecendo que já tem uma negociação em andamento, mas não tem nada. Na situação do Elton Leite é muito difícil, ele tem um contrato com Fortaleza, ele tem um salário muito alto lá, então, por si só, não seria fácil da gente conseguir viabilizar isso. Em relação ao Diogo, não teve nada de procura, não. Entendi. Sobre o Elton, então, a questão que dificulta é o salário dele e essa liberação do Fortaleza, a rescisão contratual. Lógico que ele tem um contrato lá, né? O contrato é um bom contrato, né? E aí, sem essa rescisão lá, fica muito difícil da gente tentar alguma coisa. Entendo. Beleza, Leandro. Eu agradeço aqui a entrevista, uma entrevista muito boa, falando de vários pontos, arbitragem, essa partida contra o Atlético em si, e agora tem pela frente, para a gente finalizar aqui, tem essa Copa do Brasil, um desafio complicado contra uma equipe paulista que é sempre muito difícil, né, Leandro?
Não tem jogo fácil, né? Copa do Brasil, acho que os jogos aí têm demonstrado isso, né? Independente da série que o time disputa, independente da região do país, todos os jogos são muito complicados, né? Principalmente nessa competição onde você não pode errar, né? Um jogo só, 90 minutos, e ali todos vão dar a vida, né? Para poder, não só a questão financeira, mas eu acho que em termos de visibilidade o campeonato é muito atrativo. Então são sempre jogos difíceis, a gente precisa estar muito atento, né? Porque o Veloclube já tem aí 15 dias já desde o último jogo, né? Está se preparando só para esse jogo. Então a gente precisa ser muito assertivo também, feliz lá, para que a gente possa passar de fase. No planejamento do Vila, até onde está ali anotado para o Vila Nova chegar na Copa do Brasil? Não, a gente tem o planejamento que foi estabelecido desde na nossa proposta aqui orçamentária, que foi aprovada. A gente tem algumas diretrizes, né? Uma delas é do Campeonato Goiano, a gente avançar até as finais, né? A gente tem a da Copa do Brasil também, pelo menos ali está na quarta ou na quinta, né, fase, e isso foi levado em consideração quando a gente monta essa proposta orçamentária, né? Então os valores já foram projetados, contando com essas diretrizes que foram estabelecidas. Mas é lógico que o quanto mais a gente puder avançar, é melhor. Então acho que a gente tem que estar ciente no primeiro passo, que é estar na final, fazer um grande jogo aqui, para depois pensar aí na sequência na Copa do Brasil. Beleza, Tony Rabelo. Tá aí então o Leandro Bittar falando com a gente. Daqui a pouco eu vou buscar o Murilo Reis, vou mandar uma mensagem para ele. Murilo é um cara importante no Vila, tava ali mesmo, eu vi ele. Vai falar sobre o marketing, questão de novos patrocinadores. Beleza, Tony Rabelo? Murilo é o cara que movimenta aí o caixa do Vila, então vai falar com a gente também aqui no Aquecimento Band News. Fechou, Tony? Baita entrevista aqui com o presidente do Conselho do Vila Nova, Leandro Bittar. Vai do estúdio, Tony. Valeu, grande Igor Santiago. Valeu, grande Leandro Bittar, presidente do